Conversas e confabulações, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Se você nunca fez uma cirurgia, mas tem alguém na família que já fez, certamente já deparou com isso aqui. Você vai ao cirurgião e ele te dá um papel assim, com a recomendação: faz o risco cirúrgico e volta aqui. Mas o que é isso? Em geral, a pessoa chega ao consultório com esse papel nas mãos, acreditando que o cardiologista vai lhe dizer qual é o risco que ele corre na cirurgia. Sabe aquela pergunta que a pessoa tem vontade de fazer ao cirurgião, mas não faz? Doutor, qual é o risco que eu corro com essa cirurgia? Eu posso morrer? E espera a resposta do cardiologista. Espera encontrar a resposta a essa pergunta no consultório do cardiologista. Mas o que o cardiologista vai avaliar é outra coisa. Vamos confabular? Antes de começar, os pedidos de sempre. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novas publicações. E se está vendo no Instagram, dê o like e compartilhe à vontade com seus amigos. Algumas considerações sobre cirurgia. Não existe nenhum procedimento médico sem risco, com risco zero de complicações. Sempre vai existir um risco inerente à própria cirurgia e que está relacionado com o tipo de cirurgia, a região do corpo que está sendo operada, tempo de duração da cirurgia e por aí vai. Retirar um nódulo de pele é muito mais simples do que fazer um enxerto. Retirar um nódulo de mama é muito mais simples do que retirar um nódulo do fígado. Uma artroscopia de joelho tem muito menos risco de complicações do que uma cirurgia no cérebro. O tempo de duração da cirurgia é decisivo, não apenas o local do corpo que está sendo operado. Eu me lembro de um fato que aconteceu quando eu fazia residência de cardiologia no Hospital Biocor. Eu cheguei ao CTI às 7 horas da manhã para pegar o plantão e dentre as cirurgias programadas para aquele dia constava a de uma moça de 19 anos que ia se submeter a uma cirurgia cerebral. Ela entrou para o bloco cirúrgico, a cirurgia se estendeu por todo o dia, eu passei o plantão à noite, fui embora. No dia seguinte, quando cheguei ao CTI de novo, às 7 horas da manhã, para pegar o plantão do dia, a informação era de que a cirurgia continuava. Essa moça estava há 24 horas anestesiada, em ventilação mecânica e com o crânio aberto. É óbvio que os riscos de complicações de uma cirurgia dessas são muitíssimo altos. Então, onde entra o cardiologista nessa avaliação de risco cirúrgico? O cardiologista não vai avaliar o risco da cirurgia, esses riscos de que falei até aqui. Ele vai avaliar a condição de saúde do paciente, principalmente do ponto de vista cardiovascular, mas com foco também em identificar outros fatores diferentes daqueles que motivaram a cirurgia e que possam comprometer os resultados cirúrgicos. São múltiplas variáveis envolvidas aqui e não dá para a gente discorrer sobre todas elas. Esse vídeo duraria um dia inteiro. Mas vamos falar de algumas situações e vão ser suficientes para vocês entenderem a lógica das coisas. Imagine uma cirurgia no intestino, que vai durar em torno de 2 horas, sob anestesia geral. Agora imagine o cenário 1. Paciente jovem, 25 anos, peso corporal adequado, que não fuma, é praticante de atividades físicas, se alimenta de forma adequada, não faz uso de medicamentos, não tem história de alergia a medicamentos e tem um histórico de boa saúde desde o nascimento, durante toda a infância e adolescência até os dias de hoje. O risco de complicações desta cirurgia é o risco relacionado com a própria cirurgia em si.
não tem nenhum fator adicional que comprometa. Agora imagine o cenário 2, mesma cirurgia. Um paciente de 50 anos, não é tão jovem, mas também ainda não é um idoso. Não chega a ser obeso, mas tem sobrepeso, o que já começa a complicar a cicatrização. É muito estressado, bebe muito, isso aumenta o risco de uma resposta exacerbada ao estresse cirúrgico. A pressão arterial vai subir mais durante o procedimento e o risco de já ter uma gastrite é grande e aumenta com a resposta ao estresse cirúrgico. Esse paciente fuma 2 maços de cigarro por dia. Como ele vai ser entubado para anestesia geral e os pulmões estão comprometidos pelo cigarro, a oxigenação durante a cirurgia estará prejudicada, o que vai aumentar o risco de ter um infarto agudo do miocárdio durante o procedimento. Obviamente que se já tiver algum grau de doença obstrutiva das coronárias. Além disso, como ele é um tabagista pesado, ele tem os brônquios inundados de líquidos produzidos pela inflamação causada pelo cigarro. É o pigarro que o fumante tem e que dificulta a passagem de ar pelos brônquios para chegar até os pulmões. Esse paciente fumante tem então um risco maior de infecção respiratória secundária à intubação. Ele tem alergia a vários antibióticos. Isso vai dificultar o tratamento de uma possível infecção respiratória. Ele tem a glicose de jejum de 116, por exemplo. Não é diabético ainda, mas já não é normal, sob esse ponto de vista. De novo, isso aumenta o risco de problema de cicatrização, de descompensação da glicose durante o procedimento. E, obviamente, esse paciente, por ser assim, ele já pode mesmo ter alguma doença coronariana obstrutiva, que ainda não deu nenhum sinal, mas que pode aparecer durante a cirurgia, que aumenta os riscos de complicações cardíacas. Então, trocando em miúdos, o cardiologista vai buscar informações sobre condições que possam contribuir com o aumento do risco de complicações durante a cirurgia, ou seja, riscos adicionais àqueles inerentes à própria cirurgia. Como falei, o enfoque maior é sobre a saúde cardiovascular, mas o cardiologista vai buscar também informações sobre o estado geral de saúde, as condições de saúde atuais e prévias, estado nutricional, a presença de algum sintoma, que doença teve no passado, os hábitos de vida, tabagismo, alcoolismo, uso de outras drogas, se faz atividades físicas ou não faz, o estado emocional do paciente. Vai verificar objetivamente a condição de saúde no exame físico e, eventualmente, fazendo alguns exames de laboratório, ou de imagens, ou outros exames de avaliação funcional. E de posse de todas essas informações, o cardiologista terá uma visão geral sobre as condições pré-cirúrgicas do paciente e poderá fazer recomendações ou sugestões para o cirurgião, ou até mesmo sugerir a suspensão da cirurgia, se for o caso. Eu tive no consultório há algum tempo o caso de uma senhora que pretendia fazer um procedimento odontológico. Ela ia extrair vários dentes e fazer 3 ou 4 implantes. Só que ela estava completamente descompensada do ponto de vista cardiovascular. Eu gastei algumas consultas tentando colocá-la em condições cirúrgicas, tentando ajustar o tratamento, mas ela não fazia nada do que era sugerido. E só me pressionava para liberá-la para a cirurgia, porque alegava que não conseguia mastigar direito, que não estava comendo direito por causa disso e tal. Mas, nas condições em que ela se encontrava, o risco de ter uma complicação grave na cadeira do dentista era muito alto. E eu tenho certeza que nenhum dentista ia querer correr um risco desses. Ela não fez a parte dela, não fez o que eu propus, continuou descompensada e sumiu do consultório. E eu continuei com a consciência tranquila de que cumpri meu dever profissional de zelar pela vida dela.
Fazendo aqui uma analogia meio besta. Pensa o seguinte, você vai entrar no ônibus aqui em Belo Horizonte para viajar para Caratinga. Se o ônibus e o motorista estão em perfeitas condições, ainda assim existe um risco de um acidente acontecer na estrada. Um risco inerente à própria viagem em si. Mas se o ônibus é velho, a manutenção não está em dia, os amortecedores são vencidos, os pneus estão careca, o motorista está cansado e com sono, e é de noite e está chovendo. Não precisamos ser expertos em segurança de trânsito para concluir que nesse segundo exemplo, os riscos de um acidente na estrada são infinitamente maiores. Concluindo, isso aqui os cirurgiões chamam de risco cirúrgico, nós chamamos de avaliação cardiovascular pré-operatória. E os objetivos dessa avaliação são esses que eu acabei de descrever. Recentemente eu tive que atrasar uma cirurgia porque precisei solicitar exames da paciente. Ela estava ansiosa para fazer logo a cirurgia, então ela me perguntou, mas doutor, e se fosse uma urgência? Bem, isso também tem que ser considerado. Se o sujeito chega lá na sala de politraumatismos do Hospital João 23, vítima de um acidente, chega lá todo quebrado, inconsciente, o plantonista não vai ligar para a família dele para saber se ele fuma, se ele faz atividade física ou se teve cardiopatia reumática na infância ou na adolescência. Vai correr com ele para o bloco, no máximo vai pedir para colher sangue para ver o tipo sanguíneo, ver como é que está a hemoglobina, porque ele pode precisar de transfusão de sangue durante a cirurgia e vai tocar o barco, vai operar e salvar a vida da pessoa. No outro extremo, aquela moça que chega no meu consultório com esse pedido aí e que me informa que fará uma mamoplastia mais lipoaspiração abdominal, procedimentos cirúrgicos que somados significam uma cirurgia de médio porte e com um tempo de duração ligeiramente demorado, eu vou querer conhecer muito bem o estado de saúde dela, vou solicitar os exames que forem necessários, vou gastar o tempo que eu precisar para então liberá-la para uma cirurgia com essas características, eletiva e de natureza estética, em que se ela precisar demorar um mês, atrasar 2 meses a cirurgia, não vai mudar a vida dela. E isso será pela própria segurança e bem-estar desta pessoa. Você chegou ao consultório com esse papel e sai com esse aí. Esse paciente aí, se fosse fazer uma cirurgia de grande porte, certamente ele ia sair com algumas recomendações, como por exemplo, usar monitor cardíaco durante o procedimento, controle da frequência cardíaca, coisas assim. Avaliação pré-operatória é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, compartilhe com seus amigos e repetindo o bordão de todos os vídeos. Ajude-me a ajudar a mais e mais pessoas a cuidarem da sua saúde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.